Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais essa noite, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu com os teus cuidados, com a tua mão a nos guiar, a nos salvar. Ó Deus, e queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor a noite de hoje, Deus, por essa reunião, por essa live que estaremos a ministrar daqui a pouco, através da tua palavra. Fala a cada coração que se achegar aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Toma cada família, cada vida presente nessa hora, desses que estarão aqui, daqueles que, ó Deus, assistirão depois, ó Deus, através de outros canais. Que essa palavra seja bênção nas nossas vidas, na vida de cada pessoa nessa noite, em nome de Jesus, Pai. E bênção naquele que também assistirá depois, ó Deus. Faz-nos ver, ó Senhor, as situações que se apresentam diante de nós, ó Deus, como uma oportunidade de crescimento, Pai, em nome de Jesus, Deus. Ó Senhor, tenho falado sobre olhos da fé, que essa fé, ó Deus, nos leve a perseverar cada vez mais, ó Pai. Ó Deus, exemplos nós temos na Tua palavra, Senhor, de homens que perseveraram, ó Deus, e obtiveram, Senhor, respostas, obtiveram vitórias, ó Deus, em tudo aquilo que eles fizeram, Pai, que não seja diferente também conosco, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, a confiarmos mais no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, meu irmão, minha irmã, ó Deus, que está assistindo essa live. Visita, ó Deus, nos seus conflitos, nas suas necessidades. Visita, ó Deus, ó Senhor, e derrama, ó Deus, uma porção dobrada da fé do Senhor no coração deles, Pai. Meu Deus, a fé, ó Deus, ó Senhor, vem do Senhor, Pai. Ó Deus, é trabalhada no nosso interior, meu Deus, que possa trabalhar no interior cada vez mais de cada um dos seus filhos, das suas filhas que estão ouvindo, ó Deus, essa oração, que eles possam ser tomados, ó Deus, pelo Senhor nessa hora, Pai. Meu Deus, essa é a minha oração, quero colocar diante do Senhor a vida, ó Deus, daquelas pessoas que, ó Senhor, foram, ó Deus, infectadas durante essa semana por esse vírus, ó Deus. Toma a saúde de cada um deles, abençoa a vida do pastor Dil, o seu genro Mateus, Pai, ó Deus, e as demais pessoas, ó Deus, que infelizmente, ó Deus, foram acometidos, ó Deus, ó Senhor, e se tornaram, ó Deus, vítimas dessa pandemia, ó Deus, que se instalou em nossa cidade e em nosso país. Cuida da saúde deles, ó Deus, restaura a saúde de cada um deles em nome de Jesus, para que possam voltar às suas atividades normais, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, visita a vida do pastor Dio ali no hospital, toca da planta dos pés ao alto da cabeça, ó Deus, e ministra a cura do Senhor no corpo dele, restaura em nome de Jesus, assim também na vida de Mateus, ó Senhor, e das demais pessoas que sempre chegam ao nosso conhecimento, Pai. Ó Deus, a palavra do Senhor diz, ó Deus, que ligarmos na terra será ligado no céu. Ó Deus, movemos, ó Senhor, através da fé, ó Deus, não por aquilo que vimos, por aquilo que vemos, mas por aquilo, ó Deus, que cremos, ó Pai, e cremos no poder da Tua palavra, cremos, ó Deus, na manifestação, ó Deus, do poder da Tua cura. Por isso, cura a vida dos seus filhos, das suas filhas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Palavra do Senhor. Sabe, constantemente nós precisamos selecionar pessoas para admirar e seguir, né? De forma natural, essas pessoas se tornam referências para nós, né?
as quais a gente muitas vezes quer imitar. A palavra nos mostra que isso já acontecia muito antes dos tempos atuais. Eliseu, por exemplo, é um exemplo vivo de um homem que possuía grande admiração por Elias, né? Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Eliseu então vira para ele e fala assim: olha, faz de mim o principal herdeiro do espírito profético que move você. Sabe, isso é real, sabe? Deus, ele deixou descrito na palavra dele exemplos, modelos de homens e mulheres que são referenciais para nós. O capítulo 11 do livro de Hebreus fala a respeito dessas pessoas, as quais o mundo não era digno, o mundo daquela época, como até hoje também, o mundo não era digno. Hebreus 11, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Eu quero discorrer um pouco em cima do livro de Hebreus até chegarmos na mensagem em si, ao qual será ministrada nessa noite. O versículo 1 de Hebreus conceitua a fé como sendo a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Porém, dos demais versículos falam simplesmente de como a fé atuou na vida desses homens e dessas mulheres. E o autor segue falando no capítulo seguinte que devemos correr a nossa carreira inspirados por essa tão grande nuvem de testemunhas. Então, na live dessa noite, queridos, apesar de termos muitos exemplos a serem seguidos, eu quero falar sobre Caleb e o espírito que havia na vida dele. Deus, ele deseja que eu e você tenhamos esse mesmo espírito, pois um povo que o possuirá também tudo o que este grande homem conquistou em Deus para ele, para você e também para a sua descendência. Então eu gostaria que você deixasse aberto a sua Bíblia em Números capítulo 11. Números 11. Porque para isso existem algumas coisas que precisamos entender. A palavra do Senhor deixa claro que só existem dois tipos de espírito: o bom e o mal. Isso não significa que a pessoa viva receba o espírito daquela que já morreu, mas significa, aleluias, que o Espírito Santo age em determinadas pessoas da mesma forma que agiu na vida da outra. Então, apesar de parecer estranho, né, isso é biblicamente comprovado, irmãos. Então, houve um momento, por exemplo, em que Moisés, ele, motivado pelo seu sogro Jetro, ele desejou estabelecer uma nova liderança. Ao consultar o Senhor, e este o direciona a selecionar outros 70 homens dos anciãos de Israel. Diante da tenda da congregação, diz a palavra do Senhor, Deus, ele desceria e tiraria do espírito que havia em Moisés e colocaria sobre estes 70 homens escolhidos. E foi assim que sucedeu, queridos. Interessante, né? Lá em Números 11, versículo 16 e 17. Vamos lá. Números 11, verso 16 e 17. Números 11, versículo 16 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel,
de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinhos não o leves. Essa palavra aqui me faz lembrar que a unção que está sobre mim é a mesma unção que está sobre você, querido. Amém? É sobre isso. A unção que está sobre a minha vida está sobre a sua. Amém? Olha só, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 15, a palavra nos conta que no momento em que Elias ele é arrebatado em carros de fogo, diz a palavra do Senhor que o seu espírito repousou sobre Eliseu, o que foi testemunhado por alguns filhos dos profetas. Tempo depois nasce quem? Nasce João Batista, o qual também carregava a virtude e o espírito de Elias, a fim de poder preparar o caminho do Senhor. Onde está isso, queridos? Vamos lá, vamos ler um pouco a palavra do Senhor. 1 Reis, ou melhor, Lucas, capítulo 1, Lucas 1, versículo 17. Lucas 1, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Está falando de João. Então, de que maneira, a pergunta é, de que maneira posso receber o espírito e a coragem de outra pessoa? Quando eu falo espírito aqui, querido, não é espírito humano, é o espírito de Deus, a unção do Senhor. A resposta é tendo as mesmas atitudes que ela ou ele teve. Não é por meio de uma oração, irmãos, mas diante de postura repetida. Deus, ele elogia o espírito que havia em Caleb, pois o mesmo o levou a perseverar em segui-lo. Abra sua Bíblia em Números 14, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Queridos, aqui fica claro que Caleb ele foi abençoado de acordo com a sua postura. Isso nos leva a crer o quê, queridos? Que a promessa de Deus é que todo aquele que tomar essas mesmas atitudes receberá a unção por igual. Precisamos então fazer o quê? Precisamos ter um coração disposto a viver como ele viveu. Quando Deus fala que em Caleb havia outro espírito, ele faz referência a um espírito que reprovava, o espírito que havia nos 10 espias. Moisés ele envia 12 espias, 12 homens para Canaã, não é assim? Com o objetivo de quê? De espiar a terra. E eles foram e retornaram após 40 dias, 10 com relatórios divergentes. 10 deles apresentaram-se extremamente pessimistas. Porém, Caleb, juntamente com Josué, discordando dos seus companheiros, afirmaram que certamente tomariam aquela terra, a terra prometida. O espírito que havia na maioria desses homens era ruim, e por isso foram reprovados por Deus. A Bíblia conta que eles, com sua maneira de pensar, e consequentemente com as suas palavras,
infamaram a terra a qual Deus havia preparado. Caleb, ele foi diferente, pensou e agiu de forma diferenciada. E por isso ele foi aprovado por Deus. Ele não concordou, queridos, com o que a maioria havia dito. Não agiu como a maioria e não foi influenciado por ela. Deus, ele se agrada de pessoas assim, que se destacam por ter um espírito como o dele, diferente dos demais. A palavra do Senhor também fala a respeito de Daniel, irmãos, cujo espírito foi chamado por Deus de excelente, como está escrito. Olha só, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel 6, verso 3, diz assim: então o mesmo Daniel sobrepujou estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Irmãos, fica claro que nesse versículo, Daniel apenas se sobressaiu dos demais porque havia nele um espírito excelente. Nós também precisamos buscar por esse espírito, tendo as mesmas posturas que Caleb insistiu em ter. Se esperamos ser pessoas diferentes, então é necessário agir de forma diferente. Então eu quero entrar agora na mensagem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 28. Números 13, verso 28. Quem vai nos contar sobre a maioria daqueles espias? O que eles perceberam? Amém? A palavra do Senhor diz que a maioria dos espias percebeu a riqueza que havia em Canaã. Mas os seus olhos se voltaram especialmente para as dificuldades que deveriam ser superadas. Presta atenção, irmãos. Olha só o que aconteceu. A maioria dos espias perceberam que a terra havia muita riqueza, mas os seus olhos se voltaram para as dificuldades que deveriam ser superadas. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a fé nos leva a perseverar. A palavra do Senhor lá em Números 13, versículo 28, diz assim, o relatório dos espias. Em seu relatório desanimador, eles disseram: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os hebreus, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do rio Jordão. Números 13, versículo 28 ao 29. Queridos, na visão desses homens, conquistar a terra prometida seria impossível. Os seus olhos viam somente dificuldade, somente desgraça. Essa, infelizmente, era a visão da maioria do povo de Israel, que constantemente murmurava, desejando voltar para o Egito, voltar para aquele lugar da escravidão, amassar barro. Todavia, Caleb, cuja visão era diferenciada, lá em Números 13, versículo 30, ele declarou o seguinte: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela.
Querido, certamente Caleb, ele se deparou com as dificuldades daquela terra junto com ele estava junto com os 10. Porém, elas não foram maiores que a sua visão, a visão de fé, baseada no poder e na palavra e da promessa feita pelo Todo-Poderoso. Caleb, ele teve uma visão boa de si mesmo. Além de possuir uma boa visão diante das circunstâncias, Caleb, ele possuía uma visão correta de si mesmo, a respeito de si mesmo. Eu vou falar para você, você fala para a pessoa que está ao seu lado. Você precisa ter uma visão correta, uma visão boa de si mesmo. Enquanto os seus companheiros, os companheiros de Caleb, consideravam-se apenas aos olhos daqueles homens, daqueles filhos de Anak, como gafanhotos, ele via-se como alguém cuja força estava em confiar no poder do seu Deus. Olha só, no versículo, em Números 14, verso 9, abra sua Bíblia, Números 14, verso 9. Ele disse: tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Aleluias! Sabe, irmãos, a certeza de Caleb de que tomaria posse da terra prometida não vinha da força do seu braço, não, mas de saber quem ele era em Deus e, consequentemente, do que ele poderia fazer por amor ao seu povo. Então, tenha uma visão correta de você mesmo, meu irmão. Tenha uma visão correta de você mesmo diante da situação que você está encontrando, diante da situação que você está passando. Ah, não importa se fulano está falando isso, estou falando aquilo. Tenha uma consciência daquilo que você é, daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Deus irá fazer através de você. Sabe, Caleb, ele teve uma linguagem poderosa. Falar para a pessoa que está ao seu lado, eu vou falar para você. Tenha uma linguagem diferenciada dos demais. A visão de Caleb, queridos, foi plenamente coerente com a sua linguagem. Essa linguagem apenas refletiu o que havia no coração dele. A palavra de Deus diz que a boca fala somente aquilo que o coração está. Você sabe a resposta, está cheio, né? A palavra fala que a nossa língua, a Bíblia fala que a nossa língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A Bíblia fala que a nossa língua, ela faz todo o nosso corpo responsável por aquilo que sai pelas palavras da nossa boca. Provérbios 18, 21. Abre aí a sua Bíblia. Provérbios 18, 21. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Sabe, irmãos, olha a visão de Caleb. Olha a linguagem que Caleb usou. Aqueles homens que não souberam usar sua língua, o que aconteceu com eles? Receberam a morte como consequência. No capítulo 14, abra sua Bíblia, no capítulo 14 de Números, no versículo 37, está escrito que os mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Deus, ele havia prometido que eles não entrariam na terra prometida. Nem todos os outros de 20 anos para cima, porquanto murmuraram contra o Senhor. Ei, para de murmurar, sabe? Oh, irmãos, para de murmurar.
Muda a sua linguagem. Muda a sua linguagem. As atitudes daqueles homens que murmuraram, daqueles homens que infamaram contra o Senhor, levando um relatório diferente da de Calebe e Josué, foram tão graves perante Deus que a consequência se estendeu a muitos outros israelitas. Cuidado com o que sai da tua boca. Fala como disse o salmista Elias: coloca anjos à porta dos meus lábios, para eu não pecar contra o Senhor. Precisamos disso, irmãos. Não somente dos lábios, também da nossa mente e do nosso ouvido. Colocar anjos na nossa mente e no nosso ouvido, para a gente não escutar as coisas erradas que chegam até nós. Né? Sabe como que você barra um fofoqueiro? Sabe como, quando você barra um mentiroso? É quando você não dá ouvido para ele. Ali morre, ali cessa qualquer espírito de fofoca. Ali não passa adiante, sabe? Existem outros exemplos ruins, irmãos, da palavra de Deus, exemplo de pessoas que não tinham uma linguagem poderosa. Poderíamos falar aqui. Entre eles está a viúva que foi atendida por Elias. Abra sua Bíblia em 1 Reis 17:12. Quando o profeta pede a ela um bocado de pão, ao pessimismo da mulher, ela declara: nem um bolo tenho, senão somente um punhado de pão, de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. Queridos, ela mal sabia que este pouco se multiplicaria em quantidade inesgotável diante do Senhor. Existem também, irmãos, exemplos poderosos, como o de Davi, que afirmou ao gigante Golias, diante de todo o exército, que naquele mesmo dia Deus o entregaria nas suas mãos e que ele arrancaria a cabeça dele, do gigante, e daria às bestas do campo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos mostra a história também de uma sunamita, que ao perder o único filho e ser questionada a respeito de como se sentia, o que ela falou? Oh, você não sabe da minha vida, está um desespero. Aí, estou conjecturando, não está escrito isso na palavra não, mas de repente alguém deve estar pensando assim: essa sunamita, o filho dela morreu, deve ter sentado num banquinho, deve ter começado a falar da lástima, juntado as pessoas: olha, você sabe o que está acontecendo com a minha vida? Está acontecendo isso, 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 aquilo. Ah, meu Deus, está assim, assim. Não, irmãos, não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Sabe o que ela declarou? Tudo vai bem. Segundo a Reis 4, versículo 26. Sabe, irmãos, podemos perceber diante de tantos exemplos que as nossas palavras refletem o que realmente acreditamos. Sabe, Calebe, ele mudou a linguagem. Por que ele mudou a linguagem? Porque ele tinha confiança nele mesmo, né? Naquilo que Deus havia colocado no seu coração. Calebe, ele soube suportar a pressão. Calebe, ele demonstrou saber viver em meio a tempos difíceis. Por causa de quê? De sua linguagem poderosa. E o que Deus faz? Deus promete por meio de Moisés que ele e a sua descendência possuiriam a terra a qual pisassem por herança. Apesar de ter sido elogiado por Deus, irmãos, fica outros 45 anos no deserto, debaixo de muita pressão, ouvindo e vendo a reclamação, a murmuração dos israelitas. Ele não somente conseguiu suportar o tempo no deserto, queridos, como também soube guardar o seu coração. A palavra do Senhor diz assim: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha só, abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 14,
versículo 10 e 11. Caleb, ele declarou assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no caminho, ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal agora é a minha força tanto para a guerra como para sair ou entrar. Sabe, irmãos, essa passagem é linda, né? Um dia desse para trás, uns tempos atrás, alguns dias atrás, falo meses, isso me fez lembrar de um irmão na igreja. Quem sou eu para ser Caleb? Estou dando um exemplo, mais ou menos isso aqui. O Caleb, ele tinha a mesma força, com 85 anos, ele tinha a mesma força com 45 anos. Eu vou falar isso aqui, eu vou até rir, depois eu até rir da minha cara. O irmão da igreja, o Breno, virou e falou assim, olhando uma foto antiga, bem no início da igreja, falou assim: pastor, o senhor não muda não, hein, rapaz? O rosto é a mesma coisa. Falou assim: meu irmão, e a força, e a ousadia, a coragem também continua a mesma. Sabe, queridos, voltando ao assunto aqui, irmãos. Após todo esse tempo, Caleb, ele manteve-se o mesmo. Esse versículo, Josué capítulo 14, versículo 10 a 11, esse versículo mostra que havia nele a mesma força quando ele tinha 45 anos. Aos 85 anos ainda estava disposto a entrar e a sair da guerra. Isso tudo por quê? Porque ele soube conviver em meio à pressão, suportando a consequência do pecado dos seus irmãos israelitas, quando ele mesmo não a merecia. Essa habilidade de suportar pressão vinha do seu próprio nome, do seu próprio nome, da sua família. O nome Caleb significa violento, e o nome do seu pai, Jefoné, significa aquele que encara. Olha só que tremendo. Um dia desse para trás, Rebeca, minha filha, virou e falou assim: pai, um coleguinha lá na minha sala tem o mesmo nome que o do senhor. O nome dele é José. Meu nome é José, viu, irmãos? O nome dele é José. Eu falei: pois é, filha, sabe o que significa José? O Senhor acrescenta. Aí o Senhor acrescenta. Aí você tem aí as suas conotações. Acrescenta fé, acrescenta saúde, acrescenta riqueza, prosperidade, aleluia, amor, acrescenta bondade, acrescenta mansidão, benignidade, acrescenta domínio próprio, acrescenta, querido, oh Deus, vai acrescentando, Senhor, acrescenta fé, amém? Sabe, essa habilidade que Caleb teve foi exatamente isso que ele fez. Agiu violentamente contra falatórios, usando o seu nome. Agiu violentamente contra as oposições, usando o nome do pai dele. Encarou corajosamente o medo e os seus limites, até que por fim ele conquistou a terra tão sonhada. Aleluia! Sabe, irmãos, Caleb, ele, enquanto esteve debaixo da liderança de Moisés, da liderança também de Josué, porque Josué era líder, né? Ele ainda estava como um Barnabé, como Paulo esteve com Barnabé. Caleb, ele reconheceu a autoridade sem substituir a autoridade maior, que é o Senhor. Durante todo o tempo nômade no deserto, Josué foi obediente à liderança de Moisés, apesar deste ter errado e não ter entrado na terra prometida. Ele vê tudo isso acontecer e mesmo assim manteve-se fiel a Deus. Da mesma forma Caleb, queridos. Tempo depois, diz a palavra do Senhor que Moisés morre e é substituído por quem?
por Josué, o seu colega e o seu amigo. Sabe, irmãos, apesar de vivermos debaixo de uma liderança humana, não podemos deixá-los tomar o lugar de Deus no nosso coração, querido. Algumas pessoas têm idolatrado pastores, pastoras, sabe? Caleb, ele não se abalou ao presenciar a troca de liderança. Por quê? Porque sabia que dependia diretamente do Senhor. Durante a nossa carreira, irmãos, nós seremos guiados por pessoas levantadas por Deus. Nós haveremos errar, sim. Nós veremos elas falhar e até mesmo desistir. Porém, se somos guiados por Jesus e se os nossos olhos estiverem fitos no Senhor, jamais seremos abalados. Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Querido, você precisa ter norte, você precisa ter direção, você precisa ter alvo. Qual é o seu alvo? É o pastor? O seu alvo é a pastora? Ah, não, a pastora não está pregando. Ei, o seu alvo é quem? É pastor ou pastora? O seu alvo é a pastor ou pastora? Ou é Deus? Ou é Jesus? O apóstolo Paulo disse isso, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Sabe, apesar de vivermos debaixo de liderança humana, volto a frisar, não podemos deixá-los tomar o alvo no nosso coração, que é Deus. Sabe, irmãos, Caleb, ele soube que o seu líder não entraria na terra prometida, mas ele não se desanimou. Ele superou os limites do seu líder e não se deixou ser influenciado por ele. Quantos estão aí, irmãos, sendo influenciados por A, por B, por C, por D? Sabe, é como diz a palavra do Senhor, jogados de um lado para o outro, né? Sem direção. Conhecemos muitos exemplos na Bíblia parecidos com esses. Sabe, Caleb, ele superou os limites dos seus líderes e não se deixou ser influenciados por ele. Um outro exemplo, Davi, por exemplo. A palavra nomeia Davi um homem segundo o coração de Deus. Quem era o líder de Davi? O líder de Davi era Saul, irmãos. Um rei falho, um rei imaturo, um rei desobediente. Davi, porém, o honrou até o fim. Por isso tornou-se uma grande referência. E quanto aos filhos de Ana, ou melhor, e quanto aos líderes de Ana e seus filhos? Os líderes de Ana os filhos dos líderes de Ana, que é Rofini e Finéias. E quanto ao filho de Ana, que era Samuel, diz a palavra do Senhor que Eli, um homem tão cheio de iniquidade, que nem ouvia a voz de Deus, conseguia mais. Nem por isso, irmãos, o profeta se tornou limitado. Sabe, queridos, se desejamos ter em nós um espírito inabalável, então Deus, ele precisa ser o nosso líder. Ele precisa ser a nossa maior referência até o fim das nossas vidas. Tem uma canção que diz assim, depois eu lembro. Lembrei. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e derrama um espírito inabalável. E assim vai, queridos. Precisamos pedir a Deus para criar em nós um espírito inabalável. Se eu e você desejamos isso, sabe, Deus, ele precisa ser o norte. Deus, ele precisa ser o alvo.
a nossa maior referência até o fim. Ah, o pastor, só o pastor que prega, a pastora não prega, não importa, querido, o importa é que a palavra está sendo semeada. Não importa isso, o importa é que o seu coração tem que estar firmado, alicerçado no Senhor. Não olha para o homem é falho, o homem erra, mas Deus ele continua inabalável, operando Deus, quem impedirá? Sabe, Caleb ele foi movido por uma promessa. Abra sua Bíblia lá em Josué 14, versículo 9. Tudo que Caleb conquistou foi por meio de uma promessa feita a ele pelo próprio Deus, por meio de Moisés. Diz a palavra do Senhor que aos 45 anos de espera, Moisés vai até Josué, ou melhor, líder na época, Caleb vai até Josué. Josué era o líder, Moisés havia morrido e Josué então ocupa o lugar de Moisés. E Deus havia falado com Moisés para Caleb. E aí Caleb vai lá até Josué lembrar dessa palavra. Ele vai até Josué, líder na época, e o lembra dessa palavra. Ele diz assim: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, o seu Deus. Josué 14, verso 9. Irmãos, Caleb ele tinha um sonho. Você tem sonho? Você tem alvo, irmãos? Seu alvo, tem algumas pessoas impedindo o seu alvo, o seu sonho de se concretizar? Então os seus olhos estão no lugar errado. Se os seus olhos estão nas pessoas que estão te impedindo de vê-los realizar, os seus olhos estão no lugar errado. Seus olhos estão nas dificuldades e não na promessa. Caleb ele tinha um sonho e não parou até que o viu se realizar. Ele se moveu pela promessa. A promessa era o seu combustível. Todo aquele, queridos, que também possui o espírito de Caleb, ele vive da mesma forma. Apesar de terem se passado vários anos, diz a palavra do Senhor que Caleb estava com 45 anos quando ouviu a promessa da boca de Moisés. E aos 85 anos ele foi falar para Josué. Ele não se esqueceu, queridos, do que o Senhor lhe havia prometido. Sabe, irmãos, assim como Caleb, precisamos nos lembrar do que já nos foi prometido, pois não morremos até que tudo aconteça. Nós não morreremos até que tudo aconteça. Caleb, em sua bravura, não caiu na tentação da vida fácil. O espírito que havia nele, o espírito que movia sobre ele, o movia a correr por coisas difíceis de serem conquistadas. Apesar de haver planícies, diz a palavra do Senhor, apesar de haver grandes campos no território de Canaã, apesar de nessas montanhas viverem os filhos de Anak, os gigantes daquela época, Caleb ele pede, não é pela planície não, irmãos, ele pede para a dificuldade, ele pede a montanha. Josué 14, versículo 22, olha aí, ele pede pela montanha, ele pede para o desafio, ele diz a Josué assim: agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades, porventura, olha a certeza, a linguagem que ele fala, queridos, porventura
o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor me disse. Caleb, ele não sofreria as dificuldades de conquistar uma montanha apenas. Ele também deveria derrotar os gigantes. Os gigantes que moravam ali, as grandes cidades fortificadas naquela montanha. E apesar de tudo isso, irmãos, ele aceitou o desafio. Não movido mais uma vez pelo que ele via, mas sim pela ousadia e confiança que ele tinha em Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos deixamos levar por um que fala uma coisa, por um que fala outra coisa, e nos perdemos no caminho. Queremos as coisas aconteçam fáceis para nós. Eu tenho aprendido durante, eu casei em 2001, são 19 anos de casamento. Tudo que eu e Bel conquistamos até hoje foi debaixo de muita dificuldade, mas depois Deus sempre nos deu a vitória, sabe? Nada vem para nós de fácil, querido. Como diz o jargão popular, esmola muita, o santo desconfia, né? Na conquista que temos nas nossas coisas, conquistar pessoas, conquistar cidades, conquistar... Muitas vezes, essas coisas se parecem com montanhas. Muitas vezes essas coisas se parecem como gigantes aos nossos olhos. Precisamos, irmãos, cuidar para não cair na tentação do caminho fácil. Porque esse verdadeiramente não é o caminho de Deus para nós. Jesus ele deixou muito bem explícito na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o nosso exemplo maior é Cristo. Se ele venceu, irmãos, na fé, com olhos da fé, nós também iremos vencer. Foi com olhos da fé que Caleb perseverou até o fim. Sabe, foi por meio dessa estratégia que Satanás ele tentou Jesus no deserto, oferecendo-lhe coisas rápidas, coisas fáceis em troca de poder. Ei, presta atenção, irmão. Falar para você, você fala para a pessoa que está ao seu lado, não negocie a unção que está sobre a sua vida. Não negocie a unção. Não negocie a unção que está sobre a sua vida. Lembra do irmão lá que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas? Não negocia, sabe? Satanás, o inimigo das nossas almas, tentou Jesus no deserto, oferecendo-lhe as cidades, oferecendo-lhe as nações, poder, reconhecimento, fama, para poder dar a Jesus todos os reinos do mundo, juntamente com o seu esplendor, o seu glamour, a sua glória. Satanás, o que ele faz, querido? Ele pede a Jesus somente o quê? Que o adore. O foco. Tira o foco. Não tira o foco, querido. Não tira o foco de Cristo por pessoas. Não tire o foco de Cristo por prazer passageiro. Não tire o foco de Cristo por fama, por glamour. Isso passa. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 9, Jesus ele sabia que o caminho de Deus para a salvação da humanidade não seria o trono de fama, de glória, o esplendor, o glamour, não. Seria a morte e morte de cruz. Um caminho incomparavelmente mais difícil, mas foi esse caminho que ele percorreu. Por amor a mim e a você, irmãos. Sabe, quem tem escolhido o caminho mais fácil, tem escolhido mentir,
quem tem escolhido o caminho mais fácil, tem escolhido burlar, tem escolhido ferir, tem escolhido sendo corrupto, tem escolhido passar a perna no outro. Vou falar para você fala para a pessoa que está ao seu lado, eu e você não podemos cair nessa tentação. Precisamos aceitar o desafio do difícil, do improvável, do impossível, assim como Jesus. Porque aos nossos olhos é impossível, mas aos olhos da fé em Cristo Jesus, em Deus, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aleluia! Para terminar, irmãos, para terminar, precisamos ter olhos, os mesmos olhos da fé que Caleb teve. Porque aos olhos da fé que Caleb teve, ao perseverar até o fim, Caleb ele derrubou gigantes e transformou contextos. Amém? Diante de todas essas posturas, irmãos, que arrancaram elogios do Senhor, não podemos esperar outro resultado na vida de Caleb. Abra sua Bíblia para terminar em Josué, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Olha só, queridos. Caleb, todos aqueles que possuem esse mesmo espírito são verdadeiros destruidores de gigantes. Se existem situações na nossa vida, irmãos, que se parecem como gigantes, eu quero dizer, não serão difíceis de derrotá-los quando se tem a unção, o espírito de Caleb, quando é agressivo espiritualmente. Tem um texto da palavra do Senhor que diz que nós iremos tomar o reino, é a força. Nós iremos tomar o reino, só se toma a força. Sabe, a palavra de Deus diz que Caleb, ele não mata apenas um, mas todos aqueles que precisavam ser mortos, no versículo 14. O lugar que antes era nomeado em homenagem a Arba, um poderoso gigante, depois da conquista de Caleb, aquele lugar passou a se chamar Hebrom. Sabe, irmãos, Deus ele quer transformar, quer fazer de mim e de você transformador, reparador de brechas, transformador de lugares, transformador de vidas. Ei, e essa unção está sobre a minha vida e sobre a sua. Deus quer fazer de você, Deus quer fazer da sua família transformadores de vidas. Há uma unção sobre a sua vida, querido. Mas para isso você precisa ter uma boa visão das situações que te cercam. Aqueles 10 espias trouxeram um relatório diferente do relatório de Josué e Caleb. Cuidado com o relatório que trazem para você ao seu respeito ou a respeito das circunstâncias que você está passando. Cuidado! Cuidado com o que chega aos seus ouvidos, cuidado com o que semeiam na sua mente, você fica ali guardando essas coisas na sua mente, aí depois você vai soltar. Cuidado com as palavras que saem da sua boca, cuidado. Sabe, Caleb ele teve uma linguagem poderosa. Caleb ele soube suportar a pressão. Caleb ele reconheceu também a autoridade sem substituir o Senhor. Quando Moisés morreu e Josué entrou no lugar de Moisés,
e Josué era amigo de Caleb. Josué respeitou a autoridade, sem desrespeitar a ordem vinda de Deus. Sabe quem que institui a autoridade, querido? Quem institui a autoridade não é o pastor, quem institui a autoridade é Deus. Não é o pastor que se intitula pastor, não. O pastor, ele foi comissionado pelo próprio Deus, ele foi chamado. Ei, meu irmão, ei, presta atenção. Pastor não é assoviado, pastor é chamado pelo próprio Deus. Pastor é separado para fazer a obra do ministério, para cumprir o chamado do Senhor. Pastor não é assoviado, porque quando um pastor é assoviado, ele vai na força do seu braço, mas quando o pastor é chamado, ele vai na força do Senhor. Amém, querido? Amém? Então Caleb, ele reconhece que havia uma autoridade, e ao reconhecer a autoridade, ele não substituiu o autor da autoridade, que é Deus, mas ele alcançou a promessa, porque ele foi movido por ela. Sabe, as pessoas, como eu falei na mensagem, para terminar, as pessoas estão olhando para a promessa e muitas vezes outras pessoas se colocam no caminho, se colocam na visão e, impede as pessoas de verem a sua promessa. A sua promessa está aqui em cima, mas as pessoas estão vendo as dificuldades. Caleb não, irmãos. Caleb alcançou a promessa porque ele olhava com os olhos da fé, ele foi movido por uma promessa, ele não foi movido pelas dificuldades. Os 10 foram movidos pela dificuldade. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Caleb, ele foi movido por uma promessa e alcançou a terra prometida. Amém? Feche seus olhos, queridos. Eu acredito que essa palavra já tenha falado bastante no teu coração nessa noite. Deus, ele fez com que Caleb derrubasse os gigantes que estavam à sua frente para alcançar a promessa. Que essa palavra seja verdade na sua e na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, ó Deus, que o teu povo, ó Deus, que seus filhos, suas filhas possam ser movidos por esse espírito, ó Deus, o mesmo espírito que estava em Caleb, ó Deus, um homem violento,